Fala, nação rubro-negra! O Flamengo amanheceu nesta quinta-feira em clima de ressaca moral. Depois da derrota para o Santos, o torcedor tá com aquela pulga atrás da orelha. E não é só pelo placar, não. O que incomoda mesmo é a postura do time. Em campo. Um time apático, sem vontade, que parecia estar jogando uma partida qualquer, como se o confronto não valesse nada. Mas valia e muito. A liderança do Campeonato Brasileiro estava em jogo e o Flamengo simplesmente não entrou em campo com a seriedade que a partida pedia. O resultado derrota por 1-0 e liderança ameaçada. Se o Cruzeiro empata hoje, já passa o Mengão em número de pontos. A situação que era confortável agora começa a ficar preocupante. Mas não para por aí. A polêmica da vez continua sendo a treta entre Pedro e o departamento de futebol. Felipe Luiz foi claro na coletiva para ele, o assunto está encerrado, só que não dá para aceitar esse ponto final como solução definitiva. A torcida quer ver o camisa 9 em campo fazendo o que sabe de melhor, que é balançar as redes. O problema é que as mágoas ainda estão expostas. De um lado, Pedro está visivelmente chateado por conta do vazamento de prints internos. Do outro, Felipe Luiz e o staff cobram mais comprometimento nos treinos. Enquanto isso, quem perde é o Flamengo, um jogador caro com salário alto, artilheiro nato fora de combate por causa de picuinha. Não dá pra entender. A pergunta que não quer calar é até quando o orgulho vai falar mais alto? Tá mais do que na hora da diretoria intervir de forma séria e resolver essa situação. Alguém precisa chamar o Pedro, sentar com ele, conversar olho no olho. Dizer: Pedro, o clube precisa de você. O momento é importante. Temos Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Não dá pra seguir com um jogador do seu nível encostado por causa de mágoa. A responsabilidade disso tudo recai diretamente sobre os ombros de José Botto, o homem do futebol no Flamengo. E olha, a pressão tá só aumentando. A torcida tá resgatando vídeos antigos, entrevistas, trechos em que o dirigente português garantia reforços logo no início da janela. Promessa atrás de promessa, que os nomes já estavam engatilhados, que seriam a janela movimentada que o Flamengo se antecipou no mercado. Mas hoje já é dia 17 e até agora, nada. Nenhuma contratação confirmada, nenhum nome anunciado, nenhum jogador apresentado. O torcedor olha para o lado, vê outros clubes se movimentando, contratando, se reforçando, enquanto o Flamengo parece paralisado no tempo. E tem mais! Os nomes que estavam no radar vão se tornando cada vez mais distantes. O caso do Carrascal é emblemático. O staff do jogador fez jogo duro, dificultou demais a negociação e o negócio esfriou. Ezequiel Barcos, muito caro. Mickey, João não tem as credenciais necessárias para vestir a camisa do Mengão. E assim a diretoria vai riscando nomes da lista e a torcida segue sem resposta. A falta de reforços começa a preocupar de verdade, principalmente porque o elenco, apesar de talentoso, é curto. Muito jogador para compor elenco, pouca peça para resolver jogo grande. E é aí que bate a preocupação, porque o calendário tá pegando fogo. Já tem jogo contra o Internacional pela Libertadores e o Flamengo já sabe há muito tempo que não vai poder contar com a Arrascaeta. Isso não é novidade. Era para a diretoria já ter um plano B definido. Era para um substituto estar treinando com o grupo, se adaptando ao estilo de jogo, pronto para entrar em campo e assumir a bronca. Mas não tem. E se ontem o Arrascaeta não estava bem, não tinha ninguém para colocar no lugar. Isso mostra o quanto o planejamento precisa melhorar. E enquanto isso, o torcedor vai ficando cada vez mais impaciente. A cada coletiva, a cada declaração, a cada dia sem novidade, a pressão aumenta. E com razão. O Flamengo não pode se dar ao luxo de ficar parado enquanto os adversários se reforçam. É preciso ação, é preciso atitude, é preciso liderança, porque o momento é decisivo. É agora que se define quem vai brigar lá em cima até o fim da temporada e quem vai só fazer figuração. O torcedor sabe disso, o elenco também sabe, a comissão técnica sente. Mas quem precisa agir de verdade é a diretoria. E sobre o jogo de ontem não dá para passar pano. Não dá. O Flamengo entrou em campo como se fosse um amistoso, o time correu pouco, se entregou menos ainda e pareceu estar ali só para cumprir tabela.
Não teve intensidade, não teve garra, não teve aquele espírito de quem quer ser campeão. O Santos do outro lado jogava para sair da parte de baixo da tabela, entraram com sangue nos olhos, marcaram em cima, foram para cima, acreditaram até o fim. E ainda tiveram Neymar como diferencial. Um jogador com a qualidade dele não se pode marcar a 2 metros de distância. Deixaram o cara pensar, dominar, girar e finalizar. Gol! Derrota! E liderança por um fio. É por essas e outras que o torcedor está indignado. Porque vê um time que tem potencial, que tem estrutura, que tem torcida, mas que parece se sabotar em momentos cruciais. E a crise interna como a do Pedro só joga mais lenha na fogueira. Não dá pra ficar nessa de assunto encerrado. O Pedro é peça importante. Tem que estar em campo. Tem que resolver. E se tiver que pedir desculpas, que peça. Mas se o erro também foi do departamento de futebol, que eles também reconheçam, o que não pode é o Flamengo pagar a conta por erro de comunicação, vaidade e orgulho. E sinceramente, se a diretoria não tomar as rédeas, esse problema pode escalar. Porque quando a torcida perde a paciência, começa a cobrança pesada, e isso pode respingar no restante do elenco que começa a sentir a pressão, a insegurança e o desempenho em campo despenca. O Flamengo já viu esse filme antes. E sabe como termina? A hora de agir é agora. Resolver a situação do Pedro, contratar reforços, blindar o elenco e focar no que realmente importa, vencer, jogar bem e manter o clube no topo. Enquanto isso, José Botto vai sentindo o calor da arquibancada. O torcedor não esquece o que foi dito? Quer resultado? Quer nome novo chegando? Quer ver movimentação? Porque até agora a janela abriu, os rivais se mexeram e o Flamengo segue parado. E isso, meu amigo, não combina com a grandeza do clube. A gente sabe o tamanho do Flamengo. Sabe o que essa camisa representa? E o torcedor quer que quem está no comando esteja à altura disso. Não dá mais para viver de promessa. Chegou a hora de mostrar serviço e tudo isso enquanto o calendário não dá trégua. Tem jogo decisivo chegando. Tem mata-mata pela frente. E não adianta entrar em campo com um discurso bonito. Tem que ter jogador pronto, tem que ter elenco forte, tem que ter reserva à altura. A temporada é longa e desgastante, e se o Flamengo quer levantar taça, precisa começar agora a construir esse caminho. Reforçar o grupo, resolver os conflitos internos e recuperar o foco, porque talento tem. O que falta nesse momento é organização, liderança e atitude. Se Pedro vai voltar, se vão contratar alguém, se a diretoria vai agir. Essas são perguntas que por enquanto não tem resposta. Mas a torcida tá cobrando e não vai parar. Porque o Flamengo é gigante e merece muito mais do que ficar preso em crise de bastidores. O que a nação quer é bola na rede, é raça em campo, é título na prateleira. E para isso acontecer, alguém precisa botar ordem na casa. Urgente. E se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro não tolera é ver o time grande sendo conduzido com espírito pequeno. O Flamengo tem uma estrutura de primeiro mundo, tem folha salarial entre as maiores do continente, tem um dos elencos mais valiosos da América do Sul. Mas quando a bola rola, parece que falta comando, parece que falta pulso firme e parece que falta responsabilidade de quem tá ali para tomar a decisão importante. O caso Pedro é só a ponta de um iceberg que expõe o que está mal resolvido nos bastidores, porque não é de hoje que o ambiente está azedando, que a comunicação entre jogador e direção virou um telefone sem fio e que as promessas feitas fora de campo não estão sendo cumpridas dentro dele. E olha se a diretoria acha que o torcedor vai esquecer essa história, pode tirar o cavalinho da chuva. A galera tá atenta, tá ligada em tudo. Não adianta vir depois com um discurso de superação, com um vídeo motivacional, se o básico não tá sendo feito. Resolver briga interna, manter o grupo unido e reforçar o elenco são obrigações mínimas. Não é favor, não é caridade, é gestão. E se o Flamengo tem ambição de brigar por tudo, como sempre promete no início da temporada, então que mostre agora que está disposto a fazer o necessário, porque o calendário não espera ninguém e cada ponto perdido, cada decisão adiada pode custar caro lá na frente. O torcedor que viu o time perder para o Santos viu também a falta de energia dentro de campo. Um time moroso, previsível, que girava a bola para lá e para cá sem saber o que fazer com ela. E isso num momento do campeonato em que cada jogo é uma final.
A liderança que estava ali tranquila pode virar fumaça se o Cruzeiro empatar. E mesmo com um jogo a menos, a confiança vai para o espaço, porque o futebol se constrói na sequência, no embalo, na confiança. E se o Flamengo não recupera, isso rápido pode ter certeza que a cobrança só vai aumentar. E quando a gente fala em reforço, não é só por vaidade, não. Não é para dizer que contratou jogador caro, não é para fazer manchete. É por necessidade. O elenco é curto, isso é um fato. E todo mundo sabe, em campo já tá começando a faltar perna. Já tem jogador se arrastando, acumulando minutos demais. E quando não tem uma peça de reposição à altura, o rendimento despenca. Você vê um Arrascaeta que não tá nos melhores dias e não tem ninguém para assumir o protagonismo? Um Pedro fora por motivo extracampo e não aparece uma solução vinda do banco? E isso é fatal. Nos jogos grandes, nas decisões, é esse tipo de coisa que define se o time vai passar de fase ou se vai cair. E o torcedor tem total razão em cobrar o José Baldo, porque ele chegou prometendo mudança de postura no mercado, prometendo agilidade, prometendo inteligência nas negociações. Mas até agora, o que a gente viu foi um silêncio ensurdecedor. Nenhum reforço anunciado, nenhuma contratação feita, nenhum indicativo de que algo vai acontecer nos próximos dias. E isso preocupa demais. Porque o tempo passa, as opções no mercado vão ficando escassas e a janela tem data para fechar. Depois que fecha, é olhar pro elenco e torcer para ninguém. Se machucar. Porque aí, meu amigo, é reza brava. O que a torcida quer ver é movimentação. Quer ver gente chegando? Quer ver o Flamengo forte, competitivo, pronto para brigar com os gigantes da América. Não dá mais para confiar só no talento de meia dúzia de jogadores. O futebol moderno exige elenco, exige profundidade, exige planejamento. E o que tá faltando? Agora é isso, planejamento. Parece que a diretoria se acomodou, achou que o que tem já é suficiente. Mas não é. E quem acompanha o dia a dia, quem vê os jogos, quem sente o clima, sabe disso? Tem que abrir o olho enquanto dá tempo. E se a diretoria quiser um exemplo de como agir, é só olhar para dentro. Porque o próprio elenco já deu demonstrações de que é possível mudar. O Flamengo já passou por momentos turbulentos em outras temporadas e conseguiu reagir. Mas isso só acontece quando todos remam na mesma direção. Quando não tem vaidade, quando não tem ego, quando não tem esse joguinho de empurra que só atrasa as coisas. O Pedro tá errado em fazer corpo mole, tá? Mas também erraram com ele. Vazaram informação, expuseram o cara, deixaram o clima azedar. E agora ninguém quer dar o braço a torcer, e enquanto isso o clube perde. E o mais absurdo é que tudo isso acontece enquanto o Flamengo tem uma maratona de jogos importantes pela frente. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. É decisão atrás de decisão. E o time precisa estar inteiro, precisa estar focado, precisa estar com os problemas resolvidos. Não dá para entrar em campo com o fantasma rondando o vestiário. E muito menos com um jogador importante. Fora por picuinha. O torcedor quer ver o Pedro jogando, quer ver gol, quer ver entrega e quer ver o time respondendo dentro de campo. Mas para isso a diretoria precisa parar de se esconder. Precisa assumir o controle da situação. Não adianta empurrar com a barriga, o problema não vai desaparecer sozinho. Alguém tem que ter maturidade para chamar o Pedro, ouvir, conversar, resolver. Porque manter o cara afastado treinando de lado, enquanto o time perde ponto importante, é jogar contra? E, sinceramente, se o clube não consegue lidar com isso, então precisa rever quem tá comandando o futebol. Porque crise acontece, mas deixar a crise virar rotina é escolha. E não é só o caso Pedro. O ambiente como um todo parece estar contaminado. A falta de reforços pesa. A cobrança pesa. A torcida sente que o clube poderia estar num outro patamar nesse momento. E sente que a oportunidade está escapando, porque o Flamengo tem um elenco que com 2 ou 3 nomes pontuais poderia ser quase imbatível. Mas ao invés disso, a gente vê um time remendado, jogadores se desdobrando para cobrir buraco e a diretoria assistindo tudo de camarote. Isso cansa, isso revolta, isso distancia o torcedor da diretoria. Enquanto isso, o campeonato segue, os jogos passam, os pontos se vão. E o Flamengo perde vantagem, perde moral, perde confiança. E se o torcedor fica chateado, é porque sabe o potencial que esse time tem. Sabe que com uma boa gestão dava para estar sobrando, dava para estar atropelando, dava para estar lá na frente abrindo vantagem. Mas não! A gente tá aqui discutindo crise interna, jogador encostado, diretoria omissa e reforços que não chegam.
E tudo isso num clube que se diz modelo, que se diz referência, que se diz o maior do Brasil. E talvez seja essa a maior frustração do torcedor, ver que o Flamengo poderia estar voando, mas está tropeçando nas próprias pernas. Por falta de diálogo, por falta de humildade, por falta de planejamento. Porque no fim das contas o futebol ainda se ganha no campo. Mas a vitória começa fora dele, começa no vestiário, começa no respeito, começa na organização. E se o Flamengo quiser voltar a ser o time que mete medo, que impõe respeito, que entra em campo e sabe que vai ganhar, tem que começar a resolver esses problemas internos agora. Então, para a diretoria fica o recado: chega de silêncio, chega de promessa, chega de empurrar com a barriga, é hora de agir, é hora de tomar decisão, é hora de mostrar que tem comando. Porque o torcedor tá cansado de ver promessa que não vira realidade. Quer ver atitude, quer ver reforço chegando, quer ver jogador importante sendo reintegrado, quer ver o Flamengo forte de novo. Porque quando esse time joga o que sabe, ninguém segura. Mas para isso acontecer, precisa de paz. E a paz começa com responsabilidade, com liderança, com coragem de encarar os problemas de frente. E se o José Botto quiser realmente fazer história no Flamengo, tá aí a chance. Resolver o caso Pedro, trazer os reforços prometidos, dar respaldo ao técnico, reorganizar o ambiente. Tudo isso tá no colo dele. E ele tem que decidir se vai ser mais um dirigente que passou pelo clube sem deixar saudade, ou se vai ser lembrado como alguém que soube enfrentar os momentos difíceis e conduziu o Flamengo de volta ao caminho das vitórias. Porque o tempo tá passando, a janela tá rolando e o torcedor não vai esperar para sempre. A cobrança já começou e vai continuar até que as coisas comecem a mudar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores da Gávea parecem estar fervendo mais uma vez. E desta vez, o nome que circula com força nos corredores rubro-negros é o do meia colombiano Jorge Carrascal. Segundo fontes ligadas ao mercado da bola, o Flamengo estaria prestes a anunciar a contratação do jogador por impressionantes 12 milhões de euros, numa jogada ousada que promete mudar o panorama do meio-campo da equipe carioca. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte do clube, os rumores indicam que a diretoria já teria alinhavado todos os detalhes da transação, restando apenas detalhes burocráticos para selar o negócio. Carrascal, conhecido por sua habilidade, visão de jogo e criatividade, é visto por muitos como uma peça capaz de trazer um novo fôlego ao setor de criação flamenguista, que vem sendo alvo de críticas por oscilações ao longo da temporada. Fontes próximas ao staff do atleta sinalizam que o projeto esportivo apresentado pelo Flamengo foi decisivo para convencê-lo a vestir o manto sagrado. O clube, por sua vez, enxerga em Carrascal um potencial diferencial para o segundo semestre, especialmente em competições como a Libertadores e o Brasileirão, onde a exigência técnica é altíssima. O burburinho tomou ainda mais força após imagens do jogador desembarcando no Rio de Janeiro circularem nas redes sociais, embora nenhuma declaração oficial tenha sido feita até o momento. Internamente, comenta-se que a negociação contou com o aval de Tite, que teria indicado o colombiano como prioridade para reforçar o setor mais carente da equipe. A possível chegada de Carrascal também pode significar mudanças na rotação do elenco, com jogadores como De La Cruz ou Gerson sendo reposicionados ou até mesmo ganhando descanso em fases decisivas da temporada. A torcida, por sua vez, já se anima com a possibilidade de ver o novo camisa 10 em campo no Maracanã, sonhando com dribles, assistências e quem sabe gols decisivos. Se tudo se confirmar nos próximos dias, o Flamengo pode estar prestes a dar um golpe de mestre no mercado sul-americano e reacender a chama da criatividade em seu meio-campo. Por enquanto, é esperar os próximos capítulos dessa possível novela que promete agitar o cenário esportivo nacional. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!